Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Jesus, ao longo destas semanas, tinha-nos prometido o Espírito Santo. Eis que chegava a hora, eis que chegava o dia. E porque nós acreditamos nessa promessa, estamos aqui hoje, reunidos, a celebrar conjuntamente tão grande dom. O dom que é festa, o dom que é alegria, o dom da reunião do Espírito Santo. E pensemos, se Ele fosse espírito de mentira, hoje não estaríamos aqui reunidos. Hoje Ele não nos teria reunido. Porque é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo que nos reúne e que nos toca no nosso interior e que nos chama à casa de Deus. Na primeira leitura, pode-nos parecer um pouco estranho a descida das línguas de fogo. Os discípulos e todos os que estavam presentes ficaram cheios do Espírito, gente das várias regiões do mundo, várias línguas, várias raças e nações. Mas com a descida do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e quando os deixou repletos de alegria, nota-se que os discípulos entenderam-se uns com os outros. As pessoas que estavam reunidas perceberam a linguagem uns dos outros. Apesar deles falarem várias línguas, cada um da sua nação, percebem-se. Há entendimento. Então, o que significa isto, esta leitura, que nos vem interpelar hoje, este episódio da Sagrada Escritura, que é que tem a ver comigo, com cada um de nós? Tal como essa gente, foi o Espírito Santo que nos reuniu hoje aqui. Tal como essa gente, o Espírito Santo suscita nos nossos corações a que demos fruto de bem e frutos de bondade. Ora, pensamos na conjuntura atual do mundo, na crise que estamos a passar no mundo, no nosso país, e também na crise económica geral e mundial. Ora, pensemos, se o mundo não vai mal, se é por causa do mal que os maus fazem, ou não será, pelo contrário, pelo bem que os bons deixaram de fazer. Ora, irmãos, vejamos, imaginemos uma roseira. Ela até pode dar lindas rosas, mas e se pretendêssemos, se pedíssemos a ela que ela passasse a dar maçãs? Até poderíamos enxertá-la, até poderíamos podá-la, revirar-lhe a terra, adubá-la, mas ela continuaria a dar rosas e espinhos. O máximo proveito que poderíamos tirar dessa roseira era melhores rosas, mais bonitas e espinhos mais aguçados. Isto porque o que lhe corre nas veias, nos caules, a seiva que lhe corre nos caules, manda-lhe dar rosas e espinhos. Deus quer que sejamos árvores de bom fruto e para isso deu-nos o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa seiva que corre nas nossas veias e no nosso coração para que demos, sim, não espinhos, mas bons frutos e frutos em abundância, frutos de boa colheita. Ora, se o Espírito Santo nos reúne e se nos permite realizar e produzir bons frutos, Ele também faz de nós irmãos.
Se os discípulos se entendiam, não é porque eram intérpretes, não é porque conheciam todas as línguas, mas porque a linguagem falada, a linguagem que após o Espírito Santo descer sobre eles, era a linguagem do amor, porque o Espírito Santo realiza a paz e dá-nos o dom do entendimento. E o Espírito Santo vem permitir-nos, tal como permitiu aos discípulos e aos apóstolos e àquelas gentes das várias regiões, que nos demos bem uns com os outros. Permite que nos aceitamos mutuamente, o outro com as suas qualidades, mas também aceitando o outro com os seus defeitos. Porque a Igreja é composta por todos nós, cada um com as suas qualidades, cada um com menos qualidades, alguns com defeitos, mas todos nós fazemos parte desta comunidade. E todos nós, tal como nos pede Deus, devemos caminhar neste caminho que nos leva à perfeição, dia após dia. Tornamos-nos unidade. No entanto, cada um de nós é diferente. Cada um de nós tem um dom particular. Cada um de nós deve aceitar e perceber que também o outro, tal como eu, como cada um de nós, também tem dons e tem algo a dar nesta comunidade e nesta igreja. Por isso, irmãos, nesta festa que estamos a celebrar, que esta festa também não seja só tradição para a gente cumprir, para ficar bonito, para que se cumpra os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados já cumpriram um dia. Não, hoje, no tempo e na história, o Espírito Santo, Deus, quer que nós sejamos homens comprometidos com a sua Igreja. E por isso, irmãos, nesta festa que estamos a celebrar, algo deverá fazer-nos pensar muito bem acerca desta festa. Esta festa tem produzido e produz alegria na minha vida e na vida dos outros. Esta festa aproxima-me cada vez mais dos irmãos que são esta comunidade. Esta festa é sinal de união. Esta festa é sinal de paz. Esta festa realizou e deu bons frutos. É porque cada ponto destes que eu apontei são dons do Espírito Santo. Ora, imaginemos que ao longo destas 8 semanas abrimos as nossas portas das nossas casas para receber lá o Espírito Santo, para recebermos os irmãos desta Irmandade do Povo, para recebermos os nossos vizinhos familiares, para juntarmos à mesa e ao altar do Espírito Santo a nossa oração, para oferecermos as nossas intenções ao Espírito Santo. E agora, imaginemos que durante estas etapas e estes dias que celebramos, tinha alguém com os seus caderninhos de notas, como se fosse um júri, a avaliar todos estes passos de compromisso da nossa fé. E hoje vinham aqui à nossa frente apontar as qualidades e, porventura, se tivessem notado alguns defeitos. Por isso, vejamos também, pensemos de que maneira damos testemunho. Será que essa oração foi bem feita? Foi verdadeira? Demos testemunho? Fizemos acessão de pessoas? Fechamos a porta da nossa casa a alguém? É que se não, e que se o Espírito Santo não produziu alegria, não me aproximou dos irmãos, não foi sinal de união nem de paz, nem realizou nem deu frutos, é porque o Espírito Santo não esteve presente. E se Ele não esteve presente, não foi porque não quis, foi porque cada um de nós não quis que Ele entrasse nas nossas casas, nas nossas portas. Ele, ou pura e simplesmente, porque eu não quis escutar o seu apelo, ou porque na minha teimosia não quis mudar a minha vida, no sentido de servir o irmão e a minha comunidade na qual estou inserido. Mas, irmãos, não podemos ficar só por aqui também, porque a segunda leitura ainda vai nos dar mais uma exigência, e como também responder e também por algum lado explicar a primeira leitura. E diz-nos o seguinte: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que torna presente Jesus nas nossas vidas. É o Espírito Santo que desce sobre o pão e sobre o vinho
para se tornar presente, para que cada um possa comungar do próprio corpo de Jesus. Porque a Eucaristia, nós ao aproximarmos da comunhão, vimos dizer a Jesus que queremos que Ele entre na nossa vida. E a entrar na nossa vida para que a nossa vida se transforme. E a nossa vida seja um espelho e reflita a própria imagem de Jesus. Esta leitura também vem concretizar que cada dom de cada um é necessário e é para se pôr ao serviço da nossa comunidade. Invejas, ciúmes, difamações, intromissões da vida alheia, meus amigos, são muito menos. Mas são nada e não muito menos dons do Espírito Santo. O Espírito é a linguagem do amor. Pensemos seriamente no seguinte: quando na nossa paróquia nos é pedido um serviço, qual é a nossa reação? Apreço para ajudar? Ou por outro lado, refugio na minha casa, tento arranjar mil e uma desculpas para esconder a minha falta de vontade? É que, desta forma, a tua linguagem, a minha linguagem, desta forma não será a linguagem do amor e muito menos a linguagem do Espírito Santo. Não vos esqueçais disto. Quem ama dá o primeiro passo. O que é que isto significa? Significa que quem amar é o primeiro a dar o passo para servir. Quem amar é o primeiro a dar o passo, a pôr a render os seus dons, os seus carismas ao serviço do outro. Quando convidarem a servir, se é para o bem, se é para que deem os frutos, não recusais, porque é o Espírito Santo que te pede. Tal como estes irmãos que aceitaram estes domingos receber e abrir as suas portas para entrar no Espírito Santo nas suas casas, também nós não devemos recusar, nem ter medo de dar o primeiro passo. Porque o medo, sempre que houver medo, o amor não estará presente. Porque o medo é inimigo do amor. Do muito que já disse, do Evangelho salientava o seguinte: Cristo é uma realidade que se quer fazer presente na nossa vida. Basta que nós queiramos abrir as portas do nosso coração. Ele envia-nos para a missão. Ele envia-nos para as nossas casas, cheios do Espírito Santo. É esta a garantia que Ele nos dará força para sermos missionários e discípulos. Nas nossas casas, nas nossas famílias, sermos homens e mulheres capazes de dar bons frutos, de construirmos a paz e a esperança na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa terra, na nossa paróquia e na igreja da qual pertencemos. E não nos esqueçamos que pelo nosso batismo passamos a pertencer a esta família que é a Igreja. Irmãos, no mesmo Espírito. Foi o mesmo Espírito que nos chamou hoje aqui. Por fim, Jesus diz que o Espírito Santo é o único que pode livrar o homem do pecado. Ora, irmãos, se não formos capazes de acolher este Espírito Santo, também não seremos homens e mulheres de perdoar. O orgulho é um pecado que jamais entrará no céu. Mas a humildade é a única virtude que também jamais, e por outro lado, entrará no inferno. Orgulho e humildade não são características que se podem ter conjuntamente no cristão. Orgulho e humildade não compactuam. Um cristão não pode ser orgulhoso e humilde ao mesmo tempo. Ao ser orgulhoso, ora ser humilde. Por isso, irmãos, peçamos ao Espírito Santo que Ele nos ilumine sempre, porque o Espírito Santo é a luz, é o fogo que nos ilumina e aquece o coração, para que nós possamos discernir onde podemos atuar, onde podemos agir no nosso ambiente que nos rodeia. E a generosidade e o perdão, a generosidade de servir e o perdão é que nos há de libertar, é que nos há de salvar. Por isso,
no término desta reflexão que partilho convosco, gostaria de pedir convosco ao Espírito Santo que sejamos humildes, capazes de servir, dando-nos a nós próprios, que sejamos homens e mulheres de paz e de união, que sejamos homens e mulheres construtores do bem e, por fim, que sejamos homens e mulheres capazes de perdoar e amar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.